mas Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono das nossas vidas. Nós somos apenas vasos. Somos apenas os instrumentos que Deus nos lapida ao longo da vida e coloca na hora certa, do jeito certo, da maneira certa. E no domingo, quando eu fui separada missionária, tinha 13 anos que Deus tinha me falado sobre isso. E é de uma forma tão de Deus, que quando Deus fala, Ele começa a colocar as coisas no lugar. E na segunda-feira eu estava em Goiás, quando Deus usou o último vaso, diz: chegou a hora, e é hoje, e é agora. E no dia da segunda de manhã, na terça de manhã, esse cruzado, prepara a sua documentação, que no domingo você tem que estar aqui. Eu vim embora de Goiás correndo na quarta. Quando Deus diz que chegou a hora, é a hora. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Amém? Vamos ler aqui em 2 Reis 6 e 8 diz: que o rei de Assíria fazia guerra a Israel. Consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os assírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei assírio, e o chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos vossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falaras na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está indo tanto. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu Deus, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, mediante a tua palavra nessa tarde, pedimos agora, Senhor, que o Senhor esclarece toda essa palavra ao nosso entendimento, ao nosso coração. Que o Senhor nos faça entender e saber qual é a palavra, qual é a tua maneira. Meu Deus, abre os olhos nessa tarde e abrimos o nosso coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, aqui o Eliseu, ele era um homem de oração. E aqui ele nos deixa uma lição, que quando nós oramos, quando colocamos a nossa vida em oração, o Senhor nos traz revelação. E aqui o rei Assíria queria fazer guerra contra Israel. E ele começou a armar as guerras, começou a armar os acampamentos para pegar aquele homem. Mas o Senhor fazia ele saber que ele estava em Israel, e o Senhor revelava as coisas que ele fazia, e ele mandava a notícia, e o povo foi livre. E aqui diz que foi nem por uma e nem por duas vezes, até que o rei disse: quem está nos traindo? O que está acontecendo? Eu faço algumas estratégias, e essas estratégias são reveladas. Quem de vocês? Porque essa estratégia era passada igualmente ele falava. E ele disse: não tem ninguém. Irmãos, quando nós estamos todos
nossos joelhos, o Senhor, Ele revela aquilo que o inimigo está tentando fazer contra a nossa vida. O Senhor não nos deixa enganado como trouxe a revelação, como o Senhor fala conosco. Eu creio que o Senhor fala em cada casa, em cada situação. Quando nós estamos na posição de oração, quando o inimigo trama alguma coisa contra a sua vida, quando ele está com uma armadilha contra a sua casa, contra a sua vida, o Senhor, Ele desarma os seus inimigos, trazendo a revelação para a sua vida, e Ele te dá livramento. Por isso que nessa tarde o Senhor diz: enfie os teus ouvidos para ouvir, porque o Senhor quer falar, quer desmanchar coisas que estão para acontecer na sua vida. O Senhor quer trazer livramento para a tua casa. E às vezes, quando o Senhor nos alerta, vem aquela questão: mas é eu ou quem? O Senhor também quer trazer na sua vida o discernimento. Sabe por quê? Porque quando Ele trazer o sonho, quando Ele trazer a revelação, quando Ele trazer a palavra, que nós entendemos quem está falando, que nós não podemos cochear nesses dois pensamentos, nessas duas maneiras de pensar: sou eu ou quem? Nós que somos servos do Senhor, precisamos estar com os ouvidos de Eliseu, como ele estava aqui. Ele compreendeu intensamente qual era a vontade do Senhor. Ele não teve dúvida de quando o Senhor falou para ele que estava acontecendo. Ele não duvidou, dizendo: ó, tem coisas feitas lá, saia da rota. E o Senhor diz nessa tarde: incline todos os ouvidos para mim, porque eu quero te revelar o que está querendo fazer contra a sua casa, contra a sua vida. Mas precisamos ouvir o que Deus quer. E continuou aqui: quando ele fez isso, ele disse: eu quero saber quem é esse homem que está tendo essa palavra, ou quem está sendo revelado essa palavra. Irmãos, quando somos pessoas de Deus, como somos vasos, como somos filhos de Deus, só de sermos filhos de Deus, somos perseguidos, porque na nossa boca existe a palavra de Deus, existe a palavra que vai trazer direção, existe a palavra que vai trazer vida para as pessoas. Nós somos perseguidos, e essa perseguição veio sobre a vida de Eliseu, querendo pegar ele, mas o Senhor aqui deu algo estratégico maravilhoso contra a vida dele. E o Senhor faz isso com as nossas vidas. Quando nós levantamos para fazer algo para o Senhor, vem toda a perseguição, vem aquilo que levanta contra a nossa vida, mas o Senhor é aquele que nos guarda, como aconteceu com Eliseu. E Eliseu, ele estava ali, ele foi para Dotã e foi os cavalos de guerra para aquele lugar, e subiu aquele monte, e ali se armou contra ele. Mas Eliseu sabia quem era o Deus da vida dele. Eliseu era um homem de oração. Eliseu sabia que com ele estava o Deus maior. Ele se descansava, ele ficava ali naquela casa tranquilo, mas os inimigos estavam furiosos, armando contra ele, querendo pegar aquela cidade, armando tudo, e cercou ele, e ele estava tranquilo. Aí tem aquele moço que diz bem assim: meu Deus, o que faremos? Sabe o que eu vejo? Aqui existem dois tipos de pessoas: o Eliseu e o moço que não diz o nome. Eliseu conhecia o Deus que ele servia. Eliseu já tinha experimentado quem é Deus na vida dele, e ele se descansava, porque ele era de oração, ele era prudente, e ele conhecia completamente quem era o Deus dele. Mas aqui existia um moço que não sabia quem era Deus, e ele viu aquela situação e se desesperou. Irmãos, nessa tarde nós precisamos ter a visão de Eliseu. Nós precisamos ter o Deus de Elias e ter essa convicção de certeza. Sabe por quê? Quando os adversários vierem, quando a circunstância vier contra a sua vida, quando os problemas baterem na sua porta, quando estiver no monte e você olhar, o que você vai avistar? Como você vai estar? Você vai ter a paz e a tranquilidade de Eliseu? Ou você vai estar com esse moço dizendo: ai meu Deus, o que faremos?
Mas Eliseu acalmou e disse para ele: não temas, porque são mais do que estão conosco do que estão com eles. Esse moço deve ter olhado e pensado: quem está conosco? Está só eu e você aqui, existe uma guerra, existe tanques de guerra, o maior armamento está ali, está toda a cidade cercada. Quem está conosco? Se é eu ou esse é você? Essa visão é uma visão humana, é uma visão de quem não conhece Deus, é uma visão de quem não anda com Deus, não experimentou Deus. É quando as coisas batem na sua porta, batem na sua vida, batem em qualquer circunstância, você se desespera, você diz: o que faremos? E agora o que eu faço? Essa visão, ela não é a visão que Deus quer que nós tenhamos, principalmente nos últimos dias que nós estamos vivendo. Que visão é essa? Que Deus é esse? Que credibilidade você tem com Deus? Perguntar: o que faremos? E agora? Oh, aleluia! Mas o Senhor quer que nós tenhamos a visão de Eliseu nessa tarde, que nós mesmo sem ver, nós acreditamos, nós tenhamos essa convicção que quem eu sirvo me livrará, quem eu amo vai estar do meu lado. Essa convicção de verdade, de vitórias na nossa vida, mediante a qualquer coisa que você não esteja vendo, mas existe uma fé dentro de você, que ela tem que brotar no meio dessas agonias, no meio da ansiedade, no meio da aflição. Essa fé que nós temos em Deus, ela tem que se manifestar, porque quando ela se manifesta, os nossos olhos veem diferente, a nossa atitude é diferente, a nossa ação também é diferente. Aleluia! Porque se você não tiver essa fé que você ouve, que você anda, que você conhece, aonde ela vai fazer efeito? Que horas da sua vida ela vai agir? Que horas que você vai mudar o jeito de pensar? Que horas que você vai mudar o jeito de ver as coisas? Às vezes a gente quer vitória, quer sobressair, quer ter vitórias em várias áreas da nossa vida, mas você mudou a visão. A fé que existe em você, ela faz efeito de que forma em você? Oh, aleluia! Quando ele disse que o homem é maior que nasce conosco do que está no mundo, essa convicção disse: eu não estou vendo, mas eu creio. Isso chama-se fé. Eu não estou vendo, eu não estou saindo do lugar, eu não estou dando conta, mas eu já estou do outro lado. É uma visão de mudança, é uma visão de atitude de fé. E quando Eliseu disse: espera aí, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja quem está lá. E ele orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Oh, aleluia! É dessa posição que nós temos que estar, no meio desse cercado de situação. É essa visão que o Senhor quer que nós tenhamos, essa visão de olhos abertos, essa visão diferente, essa visão de convicção, de certeza. Quando ele orou e aquele moço que tinha uma visão limitada, humana, fracassada, abriu os olhos dele e ele viu o que Eliseu via. E ele, o que ele disse? Meu Deus. E ele disse: meu Deus, maior é o que está conosco do que aquele que está naquele lugar. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para nós nessa tarde? Tem alguém do seu lado, tem família do seu lado, tem pessoas que o Senhor coloca do seu lado, sabe para quê? Para você orar, para que os olhos dessa pessoa enxerguem o que você enxerga. Existe uma missão para você transferir, para você fazer, para que os olhos das pessoas que estão do seu lado conheçam verdadeiramente quem é o Deus que você serve. Nós precisamos ter essa atitude de olhar e dizer: abra os olhos do meu marido, abra os olhos dos meus filhos, abra os olhos de quem está do meu lado, para que enxerga, para que
os olhos abertos? Realmente você quer? A fé está dentro de você. A fé existe dentro de você. Ela precisa ter uma ação. Ela precisa ter uma credibilidade. Ela precisa confiar. Ela precisa ter certeza que a fé que existe dentro dela vai mudar o jeito de ver, vai mudar aquela situação de ruim para boa, de uma situação de guerra, e ele não precisou lutar, porque aqui diz: espera, eu vou te mostrar, quem está conosco é muito mais poderoso do que está lá. É isso que o mundo precisa ver em nossas vidas. As pessoas que estão cegas do nosso lado, elas precisam ver que quem está com o Filho de Deus, com o Filho de Deus, com o homem de Deus, com a mulher de Deus, é maior, e é uma visão que Deus dá. Precisamos ser diferenciados. Essa visão ela foi dada para nós. Essa visão foi dada para aqueles que crerem. E nós precisamos usar esses olhos abertos. Usar a visão que o Senhor quer. Uma visão que Ele guerreia por nós. Ele faz por mim, por você. Ele fez por Eliseu e disse: você vai ver. E o que aconteceu? Quando ele viu aqueles cavalos e cavaleiros, não precisou Eliseu fazer nada. Deus venceu a guerra sozinho. Eliseu não precisou fazer nada, porque Eliseu cria que quem estava com ele era maior. Então ele sozinho não daria conta de lutar contra aqueles armamentos, mas quem ele servia poderia. Ele não precisou fazer nada. Ele só colocou a fé dele em ação. Ele só colocou a credibilidade no Deus que ele servia. E nessa tarde o Senhor quer nos passar essa palavra. Ele quer que nós compreendamos que maior é o que está conosco do que o que está com eles, do que está na situação. O Deus que você serve pode te dar livramento muito maior do que você imagina. Os seus problemas não são maiores que o Deus que você serve. A sua visão não pode ser limitada, porque maior é a visão que Deus pode te dar. Precisamos ter essa convicção. Precisamos agir como Deus quer que agimos. Se agimos como Deus quer, Ele se manifesta todo o seu poder e sua glória sobre as nossas vidas. Aleluia. E eu quero orar nessa tarde por vocês. Aqueles que querem mesmo, que você quer essa visão que chega a ser limitado, essa visão desse moço, o que faremos? Deus nessa tarde não quer que você seja como esse moço que está no desespero, no meio dessa montanha, dessa cidade cercada, e você está no desespero dizendo: o que eu faço? Aleluia. Nós vamos orar nessa tarde. Deus vai abrir os teus olhos para ver quem está com você. Ou aliás, quem você serve. Você tem a convicção de quem você serve? Experimenta Ele. Experimenta quem é o Deus que você serve. Você quer saber quem é Ele? Coloca a tua fé em ação. Ele se manifestará do tamanho da sua fé, do tamanho do que você crê. Porque Deus Ele é grande, mas às vezes queremos umas coisas tão simples. Glória a Deus, aleluia. E Deus dá o simples, porque você dá conta só desse simples. Mas se você crescer, que a fé não é dada e ela não é tomada, a fé não é dada e ela não é diminuída, a fé ela foi dada, ela não tem a mesma porção, é você que cresceu com ela e você está fazendo ela se mover. Então se mova nessa tarde pela sua fé. A sua fé, Deus te deu uma porção, mas eu creio que a caminhada que você esteve com Ele, andou com Ele, que tamanho que é a sua fé? Que tamanho você já chegou? Que estatura da sua fé de amadurecimento espiritual você já está? Seus olhos já estão abertos ou ainda está gritando socorro? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar nessa tarde. Que você renova sua mente, para que a renovação da vossa mente tenha todo o entendimento qual é a boa, perfeita, agradável palavra do Senhor nessa tarde. Abra os teus olhos. Mas não existe abrir os olhos sem ter fé. Não adianta Deus falar: eu vou te dar uma visão. Deus pode dar um dom de visão, mas a visão que Deus quer nessa tarde, ela é uma questão de fé.
É uma questão de você ver como você vai vencer essa batalha. Deus vencerá por ti. Deus guerreará as vossas causas. Você crê dessa forma? Você crê com essa convicção que você não vai precisar colocar as mãos em nada para Deus agir? Você tem essa fé? Você tem essa convicção que você não precisa fazer nada? Ou você acha que você tem que fazer, agir, porque Deus não age? Ansiedade significa ter atitudes antes da hora. Ansiedade é aquilo que você nem sabe o que vai acontecer e já está morrendo aqui. Tirai a ansiedade do vosso coração. Tirai a ansiedade. Ansiedade atrapalha a fé. A ansiedade é uma coisa que você nem sabe como vai ser. Você quer pôr ela naquela hora. A hora vai ser 10 da noite. Você quer ela 1 da tarde. Ansiedade atrapalha todo o agir de Deus. Abrir os olhos significa eu tenho a fé, então eu vou me deleitar, eu vou esperar. Aquilo que eu tiver que fazer, o Senhor vai me impulsionar. Aquilo que eu não tiver que fazer, Ele vai fazer por mim. Cadê o discernimento? Cadê o discernimento? As armas estão na sua mão, a fé. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está a sua igreja, Senhor, mediante a palavra que o Senhor nos deu nessa tarde. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha agir nessa tarde. Meu Deus, age na vida dos teus filhos nessa tarde. Eu sei que nós viemos aqui, Senhor, para buscar respostas, para buscar de ti, Senhor, solução. E o Senhor está dando a solução, colocar a nossa fé em ação. Mas às vezes são tão humanos, às vezes são tão limitados. Mas tira a limitação nessa tarde. Meu Deus, tira a limitação humanamente dessas vidas. Meu Deus, tira de nós as limitações que nós limitamos o teu agir. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais. Meu Deus, para que nós possamos experimentar o que o Senhor tem para com as nossas vidas, para que nós possamos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nós podemos contemplar o que o Senhor fará em nossas vidas, e para que o mundo veja a diferença de quem serve, a diferença de quem crê, a diferença de quem está nas tuas mãos, ó Pai. Visita casas nessa tarde, Senhor, visita vidas nessa tarde. Meu Deus, traga, Senhor, tudo aquilo que eles precisam, Senhor, mas mostra para cada um que o Senhor está com cada eles, com eles, e na situação que eles estarem, o Senhor mostrará a tua presença. Meu Deus, que eles possam ter a convicção de certeza que o Senhor guerreará as causas do teu povo nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus.